Muitas vezes nós ainda temos dúvida de como Deus fala ao nosso coração, principalmente nos dias de hoje, porque nós vemos que Deus, ele não se limita aos grandes espetáculos. O Senhor Deus, ele já havia falado com o seu povo lá no passado, através de trovões, através de terremotos, através do fogo. Mas nós, quando olhamos para a palavra de Deus, então nós vemos que o Senhor tem uma forma específica de cada um do seu povo no momento certo de falar ao coração. Nós vemos que como Deus falava ao povo do Egito, como Deus falava lá no Monte Sinai, várias vezes o Senhor se manifestou com seu grande poder, mas hoje várias perguntas existem no coração da humanidade. Como Deus fala nos dias de hoje? Talvez você nesse tempo, nesse período de convivência com o Senhor, ou nessa busca de conhecer mais o Pai, você tenha feito ao teu coração algumas perguntas e espera de Deus uma resposta. Como Deus fala ao meu coração hoje? E eu quero falar para você segundo a palavra de Deus, não segundo aquilo que eu conheço, segundo aquilo que eu tenho falado aqui no canal, mas daquilo que Deus tem falado na sua palavra. E aqui no livro de Reis, conta que um homem, depois de ter vivido uma grande experiência com o Senhor, ele se escondeu dentro de uma caverna e lá ele estava depressivo, cansado e com medo. E depois de tudo isso, então nós vamos aqui para o livro de 1 Reis. Aqui está a palavra do Senhor. Eu quero que você anote, porque esse texto ele vai falar ao teu coração. Ele é importante. O livro de 1 Reis 19, o versículo 11, vai trazer algumas respostas ao nosso coração. Aqui diz o Senhor, Deus disse: saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros, quebrou as rochas em pedaços, mas o Senhor não estava no vento. E quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio um sussurro calmo e suave. Vamos entender até aqui esta passagem da palavra de Deus. Aqui nós estamos vendo que Elias, depois de vencer todos os profetas de Baal, ele fugiu. Ele foi em caminho para o deserto. Ele tentou fugir dali daquelas ameaças que Jezabel havia feito, a esposa do rei, e que queria dar fim também à vida dele, como ele havia feito com os profetas daquele Deus falso, Baal. Então, eu quero que você entenda que a palavra de Deus, ela nos mostra, mesmo lá do passado, a nossa realidade de hoje. Porque depois de nós termos vivido várias experiências grandiosas com Deus, também um dia o nosso coração se sente cansado. E quando estamos cansados, nós não podemos tomar decisão. Guarda esta frase no teu coração, porque o cansaço, ele nos leva a não meditar e ver o que verdadeiramente está acontecendo. E quando nós vivemos esse momento, nós precisamos descansar, pedir o renovo de Deus. E realmente, o que aconteceu aqui com Elias, ele depois de ter vivido uma experiência maravilhosa com o Senhor, ele foge em direção ao deserto e ele vai até o monte de Horebe, aonde é o monte do Senhor. E ele ali queria que Deus o viesse consolar. Ele queria que Deus viesse validar o seu ministério. Ele estava disposto a parar com tudo, a abandonar tudo. Ele estava com medo naquele momento, ele se sentiu coagido, ele se sentiu ali perseguido e realmente estava sendo procurado. Mas ele queria ter uma experiência real com Deus.
E hoje, no nosso coração, no nosso dia a dia, quando nós apresentamos a Deus os nossos planos, quando nós apresentamos a Deus a nossa causa, às vezes aquilo que estamos carregando se torna tão pesado, a ponto de que nós queremos que Deus verdadeiramente venha confirmar ao nosso coração, assim como Elias desejou. Que Deus o viesse confirmar se realmente ele era o último profeta que havia restado. E aqui nós vamos ver no versículo 13, eu quero continuar lendo. E então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: "O que você está fazendo aqui, Elias?" E era a voz do próprio Deus. Eu quero que você preste atenção nesta mensagem hoje no teu coração. O Senhor não estava no meio do grande vento que despedaçou rochas, que abriu montes. O Senhor não estava no terremoto. O Senhor, ele veio de uma forma como uma brisa suave. Porque se talvez Deus falasse no meio do terremoto, se Deus falasse depois de um vento forte, ele poderia até entender: Deus está com raiva, Deus está bravo, Deus nesse momento está falando desta forma comigo, e ele poderia não estar compreendendo o falar de Deus. Mas Deus, ele conhece o nosso coração. Deus, ele sabe exatamente como você se encontra, e Deus tem uma forma específica de falar a respeito da sua vida. Deus tem uma forma específica de falar ao teu coração. Sabe o que o mundo precisa hoje? O mundo hoje, ele precisa acalmar-se. As pessoas que querem ouvir Deus precisam desenvolver uma intimidade com o Pai. E Deus falou através de sussurros ali com Elias. E Deus deu a ele novas instruções. E ele disse: Senhor, o povo exterminou os teus profetas, eu fui o último que restei. E ele pensa que Deus então talvez iria esconder ele, mas Deus dá uma ordem. Deus entrega a ele uma nova missão. Deus confia a Elias. Será que Deus não sabia que Elias estava cansado? Qual a sua opinião a respeito disso? Elias, ele estava cansado. Ele vinha de dia a dia, vivendo experiências fortes. Como nós hoje. Hoje nós nos levantamos em uma situação, de repente se levanta outra e outras questões, e são questões familiares que realmente dentro do nosso coração às vezes nos causa preocupação. Às vezes você está preocupado com o ano que já se vai chegando ao fim, e você talvez fala: mais 12 meses estão se concluindo. E talvez você tenha feito algumas perguntas ao Senhor nesse tempo. Por que, Deus, determinadas coisas ainda acontecem na minha família, na minha casa, no meu chamado com o Senhor? Por que coisas assim, Deus, tem se levantado? E por que tudo isso? E talvez você também está em um período que quer que Deus venha te dar uma validação. Que Deus venha realmente falar para que você continue, quando o desejo da tua carne é parar, é descansar, é se acomodar. Mas lembre-se que a palavra de Deus diz que a nossa carne, ela milita contra o espírito. É uma batalha constante, a nossa carne e o nosso espírito. E Deus, eu tenho certeza que você vai entender nesta palavra como Deus fala nos dias de hoje. Talvez você está esperando ir em um grande evento, em um grande retiro. Talvez você está aguardando para fazer aquela viagem para ir em determinado lugar, aonde determinada pessoa que é muito conhecida, que é usada por Deus, e essa pessoa vai chegar diante de você e vai ser usada pelo Senhor para falar contigo. Eu creio nisso, que é possível. Mas eu creio também em um Deus que trata no secreto. Aqui, Deus falou para Elias que ele pudesse vir para fora. E Deus disse assim: Elias, o que você está fazendo aí? Às vezes, você sabe de tudo aquilo que você já viveu com o Senhor.
Talvez você tenha testemunhos lindos que você já contou, até mesmo nos lugares que Deus já te levou, você já abriu a tua boca e contou o teu testemunho, até em altares, em lugares que tinha muitas pessoas ouvindo. E de repente, algo abalou o teu coração e você hoje fala, por que Deus não fala comigo? E eu vou dizer, Deus pode falar com você ainda hoje, no silêncio do teu quarto. Deus vai falar com você durante uma leitura da palavra de Deus. Deus pode falar com você no momento que você estiver orando e falando com Ele. Deus pode falar com você quando você estiver dormindo. Deus tem seus meios. Eu ouvi esta semana 2 testemunhos. Uma irmã tomava café e ela falou da forma que Deus colocou o Espírito Santo ministrando algumas coisas ao seu coração a respeito de uma garrafa cheia de mel. E eu tenho certeza que você já ouviu testemunhos lindos de como Deus fez. Deus pode usar uma criança. E eu quero dizer para você, Deus, Ele sabe como está o teu coração hoje. Deus, Ele sabe como falar. Outra irmã me deu testemunho esta semana. Enquanto lavava a sua louça, Deus falava com ela a respeito da sua filha. E Deus começou a usar aquela louça que estava na pia como uma forma de expressar o que já estava acontecendo naquela história de vida. Eu quero falar ao teu coração, Deus vai falar com você no momento que você se encontrar em silêncio. Tem pessoas que o tempo todo está com louvores, com músicas em sua volta. O barulho do mundo não silencia mais. Hoje tem empresas e máquinas que trabalham 24 horas. Se troca turno de funcionários, mas as máquinas não desligam. O barulho do mundo está muito grande. Os entretenimentos, as redes sociais, o celular, a televisão, os aparelhos que você tem dentro da sua casa. Mas essa tecnologia toda, ela criou um barulho aonde não nos deixa audível mais a voz de Deus. Para que você fale com Deus, para que você sinta essa intimidade com o Senhor, você vai precisar silenciar algumas coisas na tua vida e no teu coração. Vai ser necessário que você tire um tempo para ouvir o Senhor e no meio do silêncio, assim como Deus sussurrou com Elias, na brisa suave, o Senhor falou com ele e deu a ele novas instruções. E eu quero que você entenda esta palavra de Deus. Eu quero que você sinta Deus falando ao teu coração, assim como Ele fala ao meu neste momento. Eu quero que em nome de Jesus você sinta o cuidado do Senhor a teu respeito. Isso tudo é algo espiritual de Deus. E o espiritual de Deus, ele precisa ser sentido aqui dentro, na nossa mente, sobre o nosso coração, sobre os nossos pensamentos. E a cada dia Deus faz mais e mais, em nome de Jesus. E eu quero que você conte para mim, você já viveu uma experiência profunda com Deus? Ou você me diga, pastora, eu estou orando e buscando ouvir a voz de Deus. Que esta palavra hoje possa ter trazido clareza ao teu coração a respeito daquilo que é espiritual. E eu tenho certeza que Deus, Ele quer falar com você. Deus, Ele quer trazer ao teu coração, aos teus pensamentos. E você pode me perguntar agora, mas será que eu vou entender Deus? Eu tenho certeza que Deus sabe a forma e o momento de falar. Se Deus tivesse falado com Elias através do vento, através do terremoto, ele poderia não ter saído da caverna. Mas quando Deus falou, Elias, sai para fora, Deus disse, o que você está fazendo aí? E hoje Deus fala ao teu coração, o que você está fazendo aí? Eu não sei se hoje a tua realidade é que você parou com tudo,
Se a tua realidade é que você parou de ler, você parou de buscar, você parou de ir, você parou de querer conhecer. E Deus fala, por quê? Por que você parou? Que você possa hoje, no Senhor, buscar entendimento ao teu coração. E se essa palavra hoje falou com você, eu quero que você compartilhe com vidas preciosas que precisam saber que Deus está atento, que Deus tem resposta para entregar nesses dias, em nome de Jesus. Se você crer nesta palavra, deixa aqui o teu amém, conta para mim se você está buscando viver uma experiência com Deus ou se você já viveu algo desta forma. Que Deus te abençoe grandemente. Se você não é inscrito no canal Simplesmente Fé, não saia sem se inscrever e que Deus abençoe poderosamente a tua vida no nome de Jesus. Amém.